Já parou para pensar que muitos dos conceitos que temos vêm da noção dos opostos? Só existe o dia porque existe a noite. Se sempre fosse dia, nós não teríamos o conceito do próprio dia. Você consegue perceber? Assim como muitas outras coisas na vida, só existe o novo porque também existe o velho, só existe o claro porque existe o escuro, só existe o seco porque existe o molhado e muitas outras coisas. Da mesma forma, é o conceito de todas as coisas que nós temos na vida, o conceito de tudo. E o grande problema é que nós damos certos pesos, certos formatos para as coisas de acordo com a nossa percepção. Então, o que é o problema grande? O que é uma situação difícil? O que é ser confortável? O que é ser feliz? Tudo é relativo, tudo é de certa forma uma ilusão ou um ponto de vista que nós temos na nossa mente. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. E esse é o episódio 18, intitulado Ilusões da Mente. E eu sou Adriano Sugimoto e serei o seu anfitrião aqui nessa casa online. Nós vamos começar fazendo uma reflexão que é algo bastante óbvio. Nós temos visto de forma muito intensa, na nossa vida, que é a evolução da tecnologia. Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro celular com tela colorida, ele tinha 256 cores, o celular. Era incrível ter aquela telinha pequenininha que tinha algumas cores e aí dava para jogar aquele joguinho da cobrinha, sabe? E aí a cobrinha tinha outra cor, os bloquinhos tinham outra cor. E se a gente olhar para aquele celular hoje em dia, o que é aquilo, né? Que celular esquisito! A gente tinha celular, ou comprávamos celular que tinha toque polifônico, não é? Que aí cada pessoa botava um toque diferente. Hoje em dia todo mundo usa o toque padrão que vem no celular e ninguém presta mais atenção nisso. Celulares touchscreen lá no começo, que eu lembro que o primeiro celular que eu tive touchscreen na minha vida, eu tinha que apertar forte tinha que apertar muito forte para ele andar, assim, para ele conseguir correr a tela. Era muito, muito ruim aquilo. Só que se a gente olhar hoje em dia, como que esse celular ele evoluiu demais. Só que é uma tendência, uma ideia, uma tecnologia que está à nossa volta há muito pouco tempo. Se você pensar o primeiro iPhone, que é considerado o primeiro smartphone no formato que nós usamos hoje, foi lançado em 2007, ou seja, 13 anos atrás. Então, como que pode, no espaço de 13 anos, nós ficarmos quase que dependentes desse dispositivo hoje em dia, não é? Eu lembro que eu tive tantos celulares assim, porque a maioria estragava bem rápido. Lá na casa dos meus pais tem ainda vários celulares que ficaram jogados lá numas caixas, e se eu pegar aquilo hoje, não vale nada. Mas como que aquilo pode ser tão importante na minha vida, pode funcionar tão bem e hoje em dia não serve mais para nada? E aí a gente consegue ver nessa tecnologia, a mudança muito rápida na tecnologia, como que a gente atribuía valor para umas coisas e do nada a gente passa a não atribuir mais. Na tecnologia é fácil de ver isso, mas e na nossa vida, nos relacionamentos que nós temos, na família e tudo mais? Se você voltar lá atrás, provavelmente você gostava mais daquele celular, de jogar aquele jogo da cobrinha, era mais intenso, era legal, era divertido, do que se tem hoje em dia de um celular que tem muitas coisas, muitas funções, e a gente até se perde nesse negócio. É tanta coisa, é tanta possibilidade, é tanta forma de fazer diferente, que nós muitas vezes realmente ficamos perdidos. Para que serve tudo isso?
E aí a gente começa a nossa reflexão, não é? Como que a gente tinha certas ideias, certos conceitos lá no começo. Imagina quando a gente conhece aquela pessoa com a qual a gente quer se relacionar. Nós eventualmente podemos até casar com essa pessoa. Casamos. Aí, anos depois, 5 anos, 10 anos depois, aquela coisa que fazia tanto sentido, aquele relacionamento que era tão bom, como se fosse aquele celular com o jogo da cobrinha lá atrás, era tão bom, só que aí a mesma pessoa tá na nossa frente, a gente tá nesse relacionamento que a gente queria ter e ele não tem mais graça e de repente, se o outro não lava a louça, a gente entra numa guerra mundial quase. Consegue perceber como que uma coisa que era boa lá atrás consegue ficar tão ruim depois, tão problemática depois? Não era para ser bom? Não era para ser bom? E aí a gente está falando aqui dessa ilusão que nós criamos conforme as coisas que nós vamos adquirindo, esse formato que nós olhamos para a vida. E é muito interessante olhar que essa ideia de ilusão, ela vem de a gente transformar o que é a nossa opinião, o que é uma coisa relativa, em algo que seja absoluto. Por exemplo, eu acho que eu tenho um problema, não é? E para mim, como eu só conheço a minha vida, os meus meios, o meu formato de viver, eu acho que aquele problema ele é gigante, ele é muito, muito grande. Mas porque eu não conheço o problema de outras pessoas, eu não conheço problemas grandes do mundo, eu conheço só aquele. Então eu pego aquele relativo, né? Aquilo que é de acordo com o meu ponto de vista e eu torno isso em absoluto, de forma absoluta. Como se aquilo fosse só o que existe no mundo. Eu não olho mais para nada, eu não vejo mais nada no mundo, eu só vejo aquele problema. E uma coisa que a gente tem sempre que lembrar, sempre. O ser humano, nós, eu, você também, todos nós, somos a máquina mais perfeita que existe na Terra. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que nós, seres humanos, somos os únicos animais, né, seres viventes e pensantes na Terra que conseguem construir um pensamento, né, que tem continuidade? Consegue perceber? Se você pega, por exemplo, o cachorro mais inteligente que você conhece, ele não consegue criar um plano para se rebelar contra a humanidade. Não consegue. Por quê? Porque o pensamento dele não tem continuidade. Ele tem os instintos, ele sempre vai estar buscando comida, ele sempre vai estar buscando sobreviver. Então, qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai fazer de tudo para que ele consiga viver da forma mais confortável e evitar a dor, ao máximo. Todos os animais fazem isso. Consegue perceber? Seres humanos conseguem muito mais que isso. Seres humanos têm imaginação. Seres humanos conseguem elaborar pensamentos, elaborar ideias, conseguem enxergar além. Tudo que nós estamos usando à nossa volta, provavelmente você está com várias coisas, você está com um dispositivo eletrônico na mão, isso foi criado por seres humanos, que têm uma mente igualzinha à sua, dentro da sua cabeça. Só que o que acontece? A nossa ferramenta mental, né, o nosso cérebro, muitas vezes ele é mal utilizado. Nós temos toda essa capacidade mental, só que nós projetamos, usamos essa nossa imaginação muitas vezes contra nós mesmos. E aí a gente começa a perceber como que isso é complicado. Muitas vezes eu nem tenho problemas de verdade na minha vida, mas a minha mente cria os problemas. Já não basta todos os problemas de fato do mundo externo, eu
começo a criar problemas. Eu crio encrencas, crio desavenças, problemas com outras pessoas, porque eu mesmo não estou sabendo lidar com a minha ferramenta de trabalho, com a melhor ferramenta que existe no mundo, que está na minha cabeça e ela está rodando, digamos assim, se fosse fazer uma analogia com o computador, está rodando software errado. Está rodando da forma errada. Então, o que eu quero te dizer aqui é que nós devemos sempre não ser o causador dos problemas na nossa própria vida. Então, que existam os problemas, as coisas erradas, as dificuldades, elas sempre vão existir, fazem parte da vida, fazem parte da nossa evolução. Mas se eu for o problema da minha vida, se eu for um problema da minha vida, onde quer que eu for, que eu vá, eu vou ter esses problemas. Onde eu estiver, eu vou ter esse problema, porque eu sou o criador dos meus próprios problemas. E aí, o nosso título começa a fazer um pouco de sentido, que quando nós falamos ilusões da mente, é quando nós estamos colocando ideias onde, na verdade, não existe. Não existe aquele problema lá, eu estou criando, né? Eu estou achando que aquela pessoa não gosta de mim, mas eu não tenho nenhuma ideia real se isso é verdade, o que aquela pessoa acha de verdade, eu não sei. Mas eu criei o problema para mim. Então, eu estou sendo o problema na minha vida. Infelizmente, muitos de nós na Terra aqui, nós seres humaninhos, somos o maior problema que nós temos na nossa vida. Você consegue perceber? Mesmo que você projete em outras pessoas, você fala assim, não, a culpa é do meu marido, esposa, meu filho, é da situação do país, é de muitas coisas. Normalmente o que nós fazemos é a gente pega esse gancho, pega essa ideia e fica matutando, batendo martelo em cima disso de novo, sabe? A gente fica fomentando esse problema. Em vez de nós procurarmos uma solução, a gente fica remoendo aquilo de novo. E aí, quem que é o problema da vida? Quem que é o problema na nossa vida? A gente mesmo. Nós nos tornamos o grande problema da nossa vida. E aí, falando dessas ilusões, nós podemos separar ou falar de duas coisas principais que a nossa mente faz. Nossa mente faz duas coisas que nos ajudam a viver, mas que, por um outro lado, podem ser uns causadores de problemas na nossa vida. Um é a comparação e a outra coisa é a generalização. Por que essas duas coisas são tão importantes na nossa vida, de certa forma, e como que elas causam tanto problema assim ao mesmo tempo? Comparação é muito importante, não é? Como que eu vou saber se uma coisa é certa ou errada, se eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal, se uma coisa é boa ou ruim? Eu não sei se eu não comparar, não é? Eu preciso comparar, assim, dar uma olhada, ó, essa pessoa faz de um jeito, essa pessoa faz de outro, e aí eu vou tendo essa noção de vida, né? Nós aprendemos muito comparando as coisas. Só que na nossa mente, né, na nossa realidade, nós começamos a nos comparar com quem está próximo, obviamente, né? Nós sempre comparamos com quem está próximo ou com quem tem alguma característica que nós gostaríamos de ter, e ali nós construímos alguns conceitos em cima dessa comparação. Então, imagina que eu tenho um salário, né? Salário, né? Dinheiro, vamos falar de dinheiro, que é uma coisa que toca o ser humano, né? Só que eu não consigo dizer exatamente, assim, se eu for pegar puramente dentro de mim, eu não consigo dizer exatamente se o meu salário é bom ou ruim. Eu não consigo. Depende de quem está próximo de mim, não é? Aquela pessoa que senta do meu lado, quanto que ela ganha, não é? Aquela pessoa da minha família, quanto que essa pessoa ganha? Quanto que outra pessoa ganha? Aí eu vou criando essa noção dentro da minha cabeça, né, de comparação,
E isso pode fazer um mal gigantesco para mim. Por quê? Porque eu estou me comparando e eu sempre estou olhando para aquilo que eu não tenho de uma forma simplesmente relativa. Eu sei que, olha, tal pessoa tem um pouquinho mais que eu queria ter esse pouquinho mais, eu tô me comparando, batendo o martelo naquilo de novo, de novo, de novo. Gente, eu queria ter aquilo. Consegue perceber? Meu celular, por exemplo, né? Se eu tenho um celular, eu não me preocupo tanto às vezes se ele simplesmente funciona bem ou não, o que eu posso fazer com aquilo. Muitas vezes eu estou preocupado se esse celular é o último modelo. Por quê? Porque a minha comparação, né, a mídia, as outras pessoas, elas sempre estão olhando para aquilo ali que é a última moda, querer mudar alguma coisa material em nós, sem olhar para a utilidade daquilo. Se você pegar, por exemplo, o iPhone, né, que é o principal símbolo, né, dessa troca frenética de tecnologia, você vai ver que ele tem sempre detalhes muito específicos para quem conhece esse celular reconhecer de longe que o outro está usando. Não é? Eu estou em Londres nesse momento e é incrível como todo mundo aqui usa iPhone, ou quase todo mundo usa iPhone. E se você começar a andar na rua, você vai ver que a maior parte das pessoas, né, que estão exibindo o seu celular ali, elas usam o iPhone da última geração, o último modelo. Por quê? Porque aquele celular ele é feito para ser comparado o tempo todo. Ele tem características, ele tem formatos, aquela câmera dele que é grande agora, que mudou, serve justamente para isso. Por quê? Para a gente conseguir se comparar. Então, eu não estou mais olhando se o meu celular é bom. Eu estou olhando se ele é o último. Eu estou olhando de acordo com as outras pessoas. Eu estou olhando para isso, para aquilo e não para mim mesmo. Consegue perceber? E a gente sai do nosso autoconhecimento, não é? Eu não sei mais quem eu sou de verdade. Eu não sei. E eu só sei se alguém chegar do meu lado e eu puder me comparar. Olha, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem aquilo. Então eu tô bem, não é? Por isso a gente se sente muito diferente dependendo de quem está à nossa volta. Se nós estamos com a pessoa considerada menos sucedida, assim, né, entre parênteses, eu vou me sentir de um jeito. Se eu tô do lado daquela pessoa que é, entre aspas, considerada muito bem sucedida, eu vou me sentir diminuído. Olha só, eu vou me sentir diminuído, mas eu mudei a pessoa que eu sou? Eu sou outra pessoa simplesmente porque uma outra pessoa está do meu lado? Consegue perceber a ilusão? Nós sempre somos a mesma pessoa. Só que temos a impressão que nós somos uma pessoa diferente, dependendo do lugar que a gente estiver, das pessoas que estão à volta, do que eu tenho. Isso é uma ilusão muito grande. Então, se nós começarmos a buscar qual que é o formato absoluto, qual que é o meu valor absoluto, qual que é o meu valor independente de qualquer pessoa que estiver ao meu lado. Qual que é o meu valor do que eu faço, mesmo que ninguém me reconheça? Mesmo que ninguém olhe para mim e eu estou fazendo meu trabalho, eu sei o valor disso? Se eu faço bem ou faço mal, eu mesmo sei qual que é o valor disso ou eu estou esperando essa validação do mundo que cria essa ilusão? Consegue perceber? Especialmente, né, vamos lembrar de redes sociais. Eu não sei como que você especificamente lida com redes sociais, mas elas são um portal da comparação gigantesco que podem fazer muito mal na sua vida se você não souber lidar bem com elas, sabe? Porque na rede social é muito incrível como que parece que sempre tá todo mundo feliz, sempre tá todo mundo viajando e sempre tá acontecendo um monte de coisa e a vida de uma pessoa normal não é assim. Não é você tá viajando o tempo todo, não. A pessoa vai viajar e do nada, quando ela vai viajar, ela começa a encher de foto o Instagram dela. Mas aí essa pessoa volta, começa a trabalhar e para de postar, aí uma outra vai viajar, aí a outra vai viajar, e como você tem ali talvez alguns milhares de amigos no Instagram, parece que todo mundo tá viajando, todo mundo tá se divertindo, menos você.
Consegue perceber quando você está comparando uma vida, a sua, e ainda que é a vida que é a única que você realmente conhece, porque as outras você só vê a foto. Você está comparando uma vida que você conhece completamente por dentro com a superfície de muitas outras vidas, de milhares de outras vidas. Isso é justo? É certo fazer essa comparação? É certo você se comparar nesse formato? Consegue perceber o problema, a ilusão que nós criamos dentro de nós por ficar nos comparando tanto assim? E o segundo ponto que nós temos dessa ilusão, né, desse formato que a mente cria para nos proteger, para lidar com as coisas, é a generalização. O que é a generalização? É pegar um evento, alguma coisa, um jeito de fazer as coisas e generalizar isso para todas as coisas. Então eu digo na minha mente, olha, eu vi isso acontecer desse jeito, eu sei fazer isso dessa forma e sempre que acontecer alguma coisa parecida é desse jeito que funciona, não é? Isso é muito importante, é extremamente importante para a gente aprender. Imagina que se eu tivesse que aprender todos os formatos de A exatamente iguais quando eu estou aprendendo a escrever, eu nunca iria aprender a escrever, porque ia chegar uma pessoa que escreveu um A um pouquinho diferente, eu falar, não, isso aí não é A não. Por quê? Porque eu não tenho referência desse A. Mas quando a gente generaliza, a gente fala, é parecido, sabe? É no mesmo jeito, é mais ou menos o mesmo formato. Tá, entendi como é que é. Né? Quando eu vou abrir uma porta, não é? Cada porta é uma diferente da outra, tem uma maçaneta diferente da outra. Mas eu aprendi que de certa forma, se eu empurrar para baixo e empurrar a porta para frente, para trás, para um lado, ela vai abrir. Isso nos ensina a aprender como seres humanos. Só que o que acontece? Quando a gente pega uma situação ou uma pessoa como exemplo e faz com que aquilo vire uma regra da vida, então eu começo a viver por essa regra. Eu começo a generalizar e perder toda a beleza, todos os detalhes das coisas que estão à minha volta. Então, se eu falo, pessoas que vêm do lugar X são desse jeito aqui, desse jeito. Pessoas que vêm daqui são assim. Isso acontece muito, né? Dentro de uma cidade, quem vem de cada bairro, quem vem de cada parte do Brasil, do mundo, a gente sempre está associando a pessoas de tal lugar são assim, pessoas de tal lugar são assim. E aí, quando nós generalizamos dessa forma, nós perdemos as possibilidades de mudança. Se eu olho para uma pessoa, para uma situação, e eu acho que eu já sei tudo sobre aquilo, eu não presto atenção mais nos detalhes, porque os detalhes não fazem mais sentido. Eu já categorizei aquilo na minha mente, aquilo entrou dentro de uma caixinha e pronto. Eu paro de perceber o que é aquilo. Consegue perceber? Então, por exemplo, eu passo aí na rua e eu vejo uma árvore. E, aliás, a minha rua tem muitas árvores. Como eu já categorizei na minha mente aquilo que é árvore, quando eu passo por elas, na minha mente, eu simplesmente chamo de árvore e pronto, passo reto. Eu não gasto mente com isso. Então eu não sei os detalhes daquela árvore, não sei que tipo de árvore que ela é. Ao passo que se eu passo por uma coisa que eu nunca vi na vida, um objeto estranho, um objeto não identificado, eu vou ficar perplexo com aquilo, vou ficar olhando. Vou ficar olhando o que é isso. E até que aquilo se encaixe em alguma caixinha dentro da minha mente. Enquanto não encaixar, eu vou ficar incomodado. Só que quando nós generalizamos, nós perdemos essas possibilidades diferentes, esses detalhes de cada coisa, e eu me fecho para as exceções da vida. A vida tem exceções, não é? Se eu pego um grupo de trabalho, né, e eu falo assim, as pessoas de onde eu trabalho são assim, a minha família é desse jeito. Eu paro de olhar para as exceções, então eu paro de ver, nossa, tem uma pessoa que ela tem essa característica, ela é um pouquinho diferente. Essa outra pessoa é um pouquinho diferente desse jeito. E eu perco essa noção de como que as coisas começam a mudar ou como que as coisas podem mudar na minha vida, né? E eu vou generalizando e me fechando. E outra característica dessa generalização
E aí, os algoritmos da rede social, do Google, estão aí para mostrar que nós adoramos isso, que nós nos fechamos no nosso próprio mundo e vamos tendo cada vez mais de nós mesmos. O algoritmo do Google sabe fazer isso muito bem. Se você procurar um sapato para comprar na internet, todos os sites quase que você abrir vão estar lá uma foto de um sapato do lado, não é? Se você procurar notícias a favor da ideia X, você vai ver muito daquela ideia X, ela vai começar a aparecer para você o tempo todo e cada vez você vai interagindo mais com aquela ideia. Mais e mais o que? Focando em uma ideia só, focando em um ponto de vista só. E isso é generalização. E o nosso mundo diminui. Nós ficamos muito tristes, às vezes, desmotivados na vida, porque o nosso mundo acaba ficando tão pequeno e começa a ficar tão igual, porque nós nos alimentamos sempre da mesma coisa, nos alimentamos sempre da mesma informação. Isso é extremamente prejudicial para todos nós. Nós perdemos a beleza da vida. Consegue perceber esse frescor, essa diferença que todo ser humano tem um do outro? Então, para nós concluirmos os nossos pensamentos, não é? Nós falamos no episódio de hoje sobre a ilusão da mente. Como que a mente nos ilude, né? E cria situações que não são realmente verdadeiras, situações que são interpretações de acordo com as ferramentas que a gente tem, não é? De acordo com aquilo que chega para nós, sem com que nós possamos nos dar conta do que está acontecendo de verdade. Então, principalmente com problemas, né? Normalmente, aquilo que a gente tem que resolver, digamos assim, né? Aquilo que a gente não gosta, nós chamamos de problema. Então, essa ideia genérica de problema, nós temos que aprender. Eu gostaria muito que você aprendesse a colocar isso sob uma certa perspectiva. Uma perspectiva se eu estou passando por isso, não é? Qual que é a melhor forma de resolver isso, diminuir esse problema? Ou às vezes, que é muito incrível, será que isso é um problema mesmo? Será que isso precisa de solução? Ou eu só estou fazendo tempestade no copo d'água, estou procurando pelo em ovo, não é? O que eu estou fazendo? Muitas das coisas, elas podiam passar por nossa vida sem a gente nem olhar para elas. Nem olhar. Por quê? Porque não fazem sentido. Às vezes eu estou me preocupando com aquela ideia, aquele pensamento, meu Deus, se acontecer isso. E eu fico projetando, usando toda essa minha imaginação, essa capacidade de ser humano para projetar alguma coisa que mais me faz mal do que bem. Eu estou usando as minhas ferramentas contra mim mesmo. Então, meu pedido para você é que você não seja o problema da sua própria vida, que você seja a solução da sua vida. E seja lá o que passar dentro da sua mente, que seja algo construtivo, que seja algo que vai te impulsionar para ir para frente, não é? Não seja aquilo que vai te amarrar, não seja aquilo que vai te travar. Por quê? Porque se nós usamos a nossa mente contra nós mesmos, gente, não tem ferramenta mais poderosa no mundo que consiga fazer, seja lá o que ela estiver fazendo. Então, se a nossa mente for contra nós mesmos, nós não vamos sair do lugar. A gente vai ter muito problema. Porque a mente é muito boa. Se ela quiser criar problemas, se a gente buscar problemas na nossa vida, a gente vai encontrar. Porque a mente serve para isso. A mente é o Google, né? A mente é igualzinho ao Google. Aliás, o Google é meio que uma cópia da mente humana, né? E se eu perguntar para o Google, ou no caso a minha mente, o que tem de errado comigo? Vai vir uma lista gigantesca. Sabe aquele resultado do Google? 1.200.000 resultados? É mais ou menos por aí. É isso que acontece quando a gente faz as perguntas erradas, quando a gente usa a nossa mente de forma errada. Então, e também não acho que o seu problema seja assim o maior problema do mundo.
Existem muitos formatos, muitos jeitos de resolver, seja lá qual o problema que você tenha, que eu tenha. Eu não sou o primeiro a passar por isso, você não é, não vai ser o último também. Existe esse ciclo da vida muito lindo, maravilhoso, tão inspirador, que se a gente souber seguir esse fluxo, seguir essa vida, nós vamos ser pessoas sempre, sempre muito, muito melhores, tá certo? E esse foi o episódio número 18, intitulado Ilusões da Mente, do Guia da Vida. Na próxima semana, no episódio 19, nós falaremos sobre a celebração da vida, não é? Contribuindo aí para o Setembro Amarelo. Lembrando que os episódios vão ao ar nas sextas-feiras, no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Podcast e outras plataformas de streaming. Nós temos o boletim Consciência enviado por e-mail, então se você quiser receber, vai lá em guiadavida.net e assine a minha lista de e-mails. Eu sou Adriano Sugimoto, eu agradeço muito, muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima.